Primeiro que as laterais no Brasil inteiro, não só no Brasil, é um problema crônico no mundo, né? Encontrar laterais. E no São Paulo, então, lateral direito é um sufoco, mas eu não vejo o Rafinha como sendo a solução dos problemas do São Paulo. Há um bom tempo ele não vem jogando bem. Já no Flamengo, quando ele deixa o Flamengo para o Grêmio, ele está em descendência, ele está caindo de produção. Ele é um jogador que, para enfrentar um atleta mais jovem, tem dificuldade de marcação. Para recompor também, né, recompor Fred? na volta de marcação, ele tem dificuldade, faz parte. É uma função que é um desgaste muito grande, né? O jogador sendo lateral, de subir, voltar, marcar, ajudar. Tem que acompanhar o atleta, normalmente o atacante veloz. Então é uma função de muito desgaste. E eu não vejo no Rafinha, pelo que ele apresentou no Grêmio, no seu final, no Flamengo, não vejo ele como uma solução para os problemas da lateral direita. E, aliás, um outro detalhe, né? Não tirando o Rafinha, incluindo o Rafinha, o São Paulo montando um time lento e envelhecido. Eu não sei até que ponto isso pode ser prejudicial para o São Paulo e do Rogério Ceni. Se a gente pensar na parte da frente também, um São Paulo não tão veloz assim como gosta até do Rogério montar suas equipes. Eu acho que é um Rafinha que é melhor que o Orejuela e o Igor Vinícius. O Orejuela que já está no Grêmio e o Igor Vinícius que está no clube. Ele é mais jogador... Ele é melhor que o Juan Fran? Melhor que o Juan Fran. Melhor que o Daniel Alves? Não é melhor que o Daniel Alves. É assim... O Daniel Alves quase não jogou como lateral. Exato, quase não jogou como lateral direito. Jogou agora com o Crespo, mas numa função quase como um ponta pelo lado direito, porque ele jogava com 3 zagueiros e ele pedia para que os laterais ficassem espetados lá na frente, né? Mas é o seguinte, Rafinha tem as suas virtudes, vai contribuir, vai ser um atleta útil. É melhor que aqueles que estavam à disposição do Rogério Ceni, mas eu vou continuar discutindo isso. Um clube que está quebrado, essa mesma diretoria assume o clube. Na temporada passada, eles decidem pagar mais de 10 milhões de reais e dar 4 anos de contrato para o Orejuela, que nunca fez por merecer tudo isso que foi dado a ele. E na temporada seguinte, essa mesma direção entende que o Rafinha, aos 36 anos, em final de carreira, é a solução para a lateral direita. Então, assim, é fácil você entender porque o clube está mal financeiramente. O problema não é contratar, é contratar mal, é rasgar dinheiro. O Orejuela, com tudo isso, já está no sul do país emprestado. Ou vocês acham que o Grêmio vai pagar a totalidade do salário desse atleta? Então, assim, é isso que eu discuto. Não é o Rafinha, a chegada do Rafinha. É o planejamento que se faz. É contratar por contratar por contratar. 9 jogadores chegaram no começo do ano passado. São Paulo já contratou 5 novamente. 9 com 5, quase que um elenco inteiro à disposição. E se o Rogério Ceni não fala, isso porque o Rogério Ceni falou no ano passado, olha, com esse grupo aqui eu não vou ficar, por conta da história que eu tenho aqui e tudo mais. Então, assim... O Muricy também, né? O Muricy também. O Muricy também, mas o Muricy está desde o começo. É interessante que a gente possa discutir também. Beleza, então a gente está de volta com a nossa enquete de hoje e eu quero saber de você que está do outro lado da telinha e dos meus queridos Celso Cardoso e Paulo Sérgio o seguinte: o Rafinha vai dar certo no São Paulo? Vai dar certo no São Paulo? Vota lá no site gazetesportiva.com. Tá bom? Pode usar esse QR Code que tá aí e entrar direto no site para votar. Ah, Michele, tem outro jeito de participar? Tem mais 2 formas de você participar. Mandando a sua pergunta, a sua colocação ou sobre esse tema no nosso WhatsApp, 11 99479 1633. Você pode ganhar a maravilhosa caneca, mostra aí, Paula, caneca, do Gazeta Esportiva, caneca bonita aí. Você pode ter essa caneca. Ou também, você pode entrar no nosso Instagram, lá do Gazeta Esportiva, na nossa página, nas nossas redes sociais. Tá lá, onde tem a nossa enquete, você vai colocar o seu nome completo, a sua cidade e o seu bairro e vai falar, eu quero ganhar a caneca. E aí, no final do programa, ou amanhã, ou outro dia, algum dia, a gente vai sair uma caneca pra galera do Instagram, do WhatsApp, todo mundo, tá? Daqui a pouquinho eu leio o nome de quem colocar lá na nossa postagem do Instagram, @Gazeta Esportiva. Deu pra entender? Fui clara, né? Foi claro. Celso, o que você acha? Já vou entrar no Instagram para ver quem está colocando lá. Em relação ao Rafinha, eu não quero ser um estraga-prazeres, eu não quero ser sabe? Eu não tenho uma expectativa alta em relação ao Rafinha. Todos sabem que o Rafinha é um cara experiente, tem uma passagem pelo futebol europeu, seleção brasileira. No Flamengo ele foi bem, no Grêmio já nem tanto que ele foi deslocado muitas vezes para a lateral esquerda porque Wanderson, o menino da lateral direita, estava voando. Quer dizer, então ele não está conseguindo se firmar na lateral direita do Grêmio. É uma posição carente no São Paulo. O Igor Vinícius, eu gosto do Igor Vinícius, confesso, mas não correspondeu àquilo que se esperava dele. O Orejuela não disse que veio, já foi até embora. Então, o Rafinha é um cara que vai agregar muito do ponto de vista de experiência. Agora, se vai dar certo, para mim é uma incógnita. Eu não tenho muito otimismo, mas espero que dê certo, Paulinho. Não, mas sim ou não?
Boa, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado. É que eu tô meio sem convicção em relação a isso. Olha, a galera Mas tá ok. assim. O Rogério Alves falou assim: partiu rebaixar mais um. Ele colocou. então. Aí muita gente colocando sim, mas Ok, muitos tá bom. colocando Não vai dar certo. não. E o que você acha, Paulo? Bom, na realidade, o Rafinha teve esse problema no Grêmio, ele não se encontrou no Grêmio. Eu acho que problema de vestiário. ele precisa focar novamente no futebol, é um jogador experiente, mas as coisas não acontecem naturalmente. É trabalho, concentração. São Paulo é uma praça onde há muita cobrança, então ele sabe disso. É lógico que hoje há carência no setor direito ali do São Paulo, porque jogava-se muito pelo lado esquerdo com o Reinaldo. Hoje você tem do lado esquerdo o Patrick, você tem o Alisson. E agora, se o Rafinha for bem, ele tem o Nicão. E com o Nicão ele pode ir bem sim. Então eu coloco sim. Sim. Então tá, então vai lá no nosso Instagram, tem a enquete, coloca seu nome completo, cidade, bairro, que eu vou falar seu nome aqui, talvez você ganhe a nossa caneca, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que foi a apresentação do Rafinha no São Paulo. Agora no final da temporada passada, Muricy Ramalho e Rogério Ceni deixaram claro, não ficariam no São Paulo sem a chegada de reforços, certo? Aí a diretoria se mexeu e atendeu pelo menos parte dos pedidos da comissão técnica. Vamos dar uma olhadinha então, como que está a formação do elenco tricolor para a temporada 2022. Do aspecto técnico, Michele, o Rogério gosta muito dessa contratação, porque o Rogério reclamou que o São Paulo era um time muito calado em campo. O Paulo sabe muito bem, existe a liderança de vestiário, a liderança de campo, é importante você ter uma referência dentro do campo. Agora, tem gente que acha que o Rafinha exagera nessa liderança, que ele reclama demais. E quando se fala em liderança, não é reclamar, é ter um cara dentro de campo que orienta os companheiros, que faz, né, às vezes, do treinador. E o Rafinha pode ser essa liderança dentro de campo. O Rogério está extremamente satisfeito pelo potencial dele e por essa personalidade que o Rogério também tinha como jogador, Michele. Tá certo, Osmar Garrafa. E aí, Paulo? Eu conheço o Rafinha já até de vestiário do Bayern de Munique. Foi é um jogador muito bom de vestiário. Eu não sei o que aconteceu em Porto Alegre, onde a gente escuta algumas coisas, mas o Rafinha sempre foi um cara muito bom de vestiário. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogador que vai ajudar o Rogério Ceni nesse processo aí de renovação para a equipe do São Paulo. Super experiente. É super experiente, sim. E títulos. Aguenta pressão. E carrega títulos também, né? títulos. E vem de um Grêmio que passou um sufoco danado. Quer dizer, então, assim, do ponto de vista da história do Rafinha, sabe, ele tem uma experiência que você tem que considerar. No Flamengo ele não foi mal, ele foi bem. Foi bem. No Flamengo ele foi muito bem. Eu acho que ele vai dar certo No sim. Flamengo, Foi um foi dos muito líderes bem. nessa equipe do Flamengo. Sim. No Grêmio... Tinha hora que ele mandava realmente- o JJ acalmar, que estava muito No exaltado. Grêmio, realmente, JJ. a passagem não Jorge foi... Jesus. A passagem foi aquém daquilo que se esperava. Mas o Flamengo foi bem, de repente pode apresentar o futebol que ele apresentou no Flamengo. Vou falar o vencedor da caneca lá do nosso Instagram, @Gazeta Esportiva já, hein? Comenta lá, nome, cidade e bairro, pra ganhar a caneca. Garrafa, pode voltar aqui um pouquinho? Cadê o Garrafa? Já foi embora? Ele tá lá, danadinho, peguei você no pulo. Garrafa, na matéria que você fez, você citou também as prováveis saídas, né, de Pablo e Vitor Bueno. Qual deve ser o futuro desses jogadores? Já tem alguma perspectiva? Ainda futuro indefinido para ambos, Michele. O que se sabe com certeza é que nenhum dos dois fica para essa temporada. A situação do Vitor Bueno é parecida com a do Pablo, tem contrato até o final da outra temporada, né? Até final do ano que vem. O jogador deve entrar em acordo com a diretoria do São Paulo, adquirir a liberação e buscar novos ares. Já o Pablo, a situação se complica um pouco mais. Esse final de semana, eu conversei com pessoas ligadas ao Pablo para a gente poder entender o que estava acontecendo. E o que a gente tem é o seguinte: o Pablo ele não tinha nenhum interesse de sair do São Paulo. O São Paulo se manifestou o interesse para tentar recuperar aquilo que investiu no jogador. Ok, faz parte do jogo. O problema é a forma que o São Paulo quer liberar o atleta. Então surgiu aquela proposta do Ceará, depois surgiu uma proposta do Santos. O Atlético Paranaense é algo que interessa ao Pablo, pelo que eu tenho conhecimento. O Pablo gostaria de retornar ao Atlético, onde ele tem uma história lá. Só que o acordo é muito difícil, porque segundo informações, o São Paulo, por exemplo, eu vou citar aqui uma situação. O Pablo tem cerca de 2,5 milhões de salários atrasados para receber, 2 e pouco para receber, não é? O São Paulo, em uma dessas conversas, ofereceu o seguinte: você abre mão desse salário atrasado, você abre mão do seu contrato e você vai, né,
poder seguir a sua vida, mas não pode jogar em clube A, B ou C. E ainda o São Paulo teria uma participação numa futura negociação. Aí é uma proposta indecente. O Pablo falou, não aceito, eu fico no São Paulo. O Pablo tem uma possibilidade que é de entrar na justiça para receber aquilo que o São Paulo lhe deve, e na justiça ele ganharia direito de ficar livre. O staff do Pablo não pensa dessa forma, não quer receber aquilo que ele não produziu, ou seja, o restante do contrato, mas quer um acordo justo. Enquanto o São Paulo não fizer um acordo justo no entendimento das pessoas ligadas ao Pablo, o Pablo permanece no São Paulo, e aí é um problema que o tricolor vai ter que ver. O Pablo vai sair, quer se desligar do São Paulo, mas não de uma forma injusta, onde só o São Paulo possa ter um ganho financeiro, né, Michele? Gente, mas obrigada, viu, Garrafa? Mas muito feio isso que o São Paulo fez. Gente, Venha a nós o vosso reino, nada, não é? Não, é indecente. É indecente? É indecente, é desrespeitoso. Abre mão do seu salário. Sabe, abre mão, não, de salário atrasado. Atrasado, quer dizer, você trabalhou por ele. Abre mão do seu contrato e vai ser feliz em outro lugar. Não, mas não é o lugar que você quer, não, porque você não pode jogar nesse. A injustiça é sempre muito difícil, né, no futebol. Um absurdo do Pablo isso. sair para um outro clube, tentar novos ares, isso eu acho muito pertinente, porque no Palmeiras, Claro. no São Paulo Paulo não hoje tem mais já clima também. não tem clima com os torcedores. Agora, tem que também liberar o garoto de uma forma justa, não pode ser dessa forma. Meu Deus, não. E outra, não tem paga nem o que deve, né? vergonha. Eu sinceramente, Eu teria vergonha também. se eu fosse o dirigente e vou apresentar essa proposta para o atleta, eu ficaria com vergonha. Eu ficaria com muita vergonha. Resultado da enquete. Rafinha vai dar certo no São Paulo ou não? Escreve lá no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Mas ele respondeu, não, 53% dos votos. É que tem muito anti também votando lá, né? Tem muito anti. Ficamos por aqui. Muito obrigada, Celso Cardoso. Obrigada, Paulo Sérgio. Obrigada a você que nos acompanha pela sua audiência, pelo seu carinho. Beijo, até amanhã. Tchau.